Então, gente, já deu tempo aí todo mundo tomar uma água e voltar rapidinho aqui para nossa aula, né? A gente continuar falando sobre espelhos planos, como é que vai funcionar a formação de imagens dentro de um espelho plano. Bacana? Essa nossa aula vai ser mais voltada realmente a espelho plano. Aula passada, a gente falou muito sobre formação de imagem, sobre leis da reflexão, como é que funciona a parte de ângulos, por exemplo. E depois disso, a gente vem realmente para espelhos planos, como é que funciona, como é a formação de imagem no espelho plano, a velocidade que uma imagem pode ter um espelho plano. Então, tudo isso a gente vê nessa outra parte da aula, bacana? Lembrando aí que o espelho plano é toda a superfície plana, polida, com alto poder de reflexão. Não necessariamente é só aquele espelho que tem na sua casa, tá bom? Não é necessariamente só aquele espelho ali. Um espelho plano também pode ser a superfície de um lago, quando a água está parada, tá bom? Pode ser uma bancada metálica com poder de reflexão muito alto. Então, tudo isso é considerado um espelho plano. Você tem que ter propriedade refletora, bacana, para ser considerado espelho plano. Não necessariamente você tem que ser um espelho, tá bom? Você precisa ter uma propriedade refletora. Espelho é só o nome do objeto que a gente deu, bacana? Mas a superfície, a reflexão é que deve ser levado em conta para ser considerado um espelho ou não. Bacaninha? Então vamos adiante aqui na nossa aula. Falando de espelhos planos, a gente tem que entender a propriedade fundamental de espelhos planos. A propriedade fundamental dos espelhos planos é a chamada simetria. A simetria, a gente vê essa parte dentro do sistema com uma propriedade simétrica. Só que a simetria, a gente vê na matemática. O que é uma coisa simétrica? Lembra aí do que é uma coisa simétrica. Por exemplo, a letra A, ela é simétrica de uma forma. Quando você tem a letra A, deixa eu desenhar uma mais bonitinha, esse aqui ficou muito feio. A letra A, ela é simétrica de uma forma. Se eu rasgar a letra A na vertical e se eu rasgar a letra A na horizontal, eu formo figuras diferentes. Então, a letra A, por exemplo, ela é simétrica na vertical. O lado direito é igual ao lado esquerdo. Porém, a letra A, ela não é simétrica na horizontal. O lado de cima é diferente do lado de baixo. Isso é uma característica de simetria unilateral. Então, ela só tem um lado que é simétrico. Assim como o seu rosto, por exemplo, né? Ele é simétrico de uma forma apenas. Por exemplo, agora, eu pego uma letra como a letra O. A letra O não. Ela é simétrica bilateralmente, né? Ela é simétrica na vertical e simétrica na horizontal. Então, teria a formação da letra O aí na simetria. Se eu pego uma letra, por exemplo, como a letra P, aí agora ela não é simétrica de forma alguma, né? Ela não é simétrica nem na vertical, nem na horizontal. Então, você teria essa situação aí dentro dessas três formas de analisar a simetria. Então, simetria é toda vez que eu corto um objeto, eu divido um objeto pela metade e as duas partes formam lados iguais. E as duas partes formam partes iguais naquele meu sistema. Considere um espelho plano representado na figura a seguir, diante do qual se situa um objeto luminoso no ponto P. Então, aqui, ó, vou circular de vermelho, nosso objeto luminoso. Ele está emitindo luz naquele meu sistema. Ok. Os raios luminosos PR e PQ incidem no espelho. Você tem um raio para baixo, esse PR, e você tem um raio inclinado, esse PQ, né? PR para cá, PQ para cá. Respectivamente, normal e obliquamente, ou seja, um está retilíneo e outro está inclinado. O raio PR se refletirá sobre si mesmo, enquanto PQ dará origem a um raio refletido oblíquo em relação ao espelho. A imagem P é P', a imagem de P é P', obtida pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. A fim de apresentar a propriedade fundamental dos espelhos planos, demonstraremos as congruências dos triângulos PQR e P'QR. O que foi que ele fez? Ele botou dois raios.
ele botou um raio normal, que eu vou botar de vermelho aqui, e botou um raio oblíquo, que eu vou botar de vermelho aqui também. Beleza. Quando eu faço a incidência desses dois raios, eu vou ter uma reflexão. O primeiro não reflete, quer dizer, reflete, mas reflete por cima dele próprio. Então ele volta pelo mesmo ponto. Esse aqui reflete, mas reflete de acordo com um ângulo isolado. Olha aqui. Você tem essa reflexão nesse ângulo aqui, ó. Essa reflexão nesse ângulo aqui faz com que o ângulo I, que é esse ângulo de incidência, seja igual ao ângulo R, que é esse ângulo de reflexão. Quando eu prolongo os dois, ó, prolonguei aqui para baixo de preto e prolonguei aqui atrás dessa forma também. Esse encontro bem aqui é onde vai formar a imagem, tá bom? Por quê? Porque os ângulos, eles são congruentes. Quando eu falo que os ângulos são congruentes, eu falo dos triângulos também. Esse triângulo aqui tem 90 graus, nessa situação. O amarelo fica ruim de enxergar, né? Deixa eu botar o verde. Esse ângulo verde fica aqui, ó, 90 graus. E esse mesmo ângulo aqui também, 90 graus para o meu sistema. O lado QR, ou seja, esse lado aqui, essa base, onde formam os ângulos de 90 graus, é comum aos dois triângulos. QRP, QPR, é o ângulo interno. QP'R é igual ao ângulo R, né, que é o correspondente. Mas, pela segunda lei da reflexão, o ângulo R é igual ao ângulo de incidência, né? Ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, eu tenho que todo esse triângulo aí, ele é congruente. Como eles são congruentes, eu tenho o quê? Qual é o importante disso tudo? A simetria. Essa distância bem aqui, D, obrigatoriamente tem que ser essa mesma distância D aqui. Então, se aqui, por exemplo, vale 10 centímetros, obrigatoriamente aqui vale 10 centímetros também. Então, a distância geral do sistema vale 20 centímetros. Beleza? Então, toda essa situação aí é administrada justamente pelo fato dos triângulos serem congruentes. Se os triângulos forem congruentes, você tem que as distâncias são iguais da imagem ao espelho e do espelho ao reflexo. Então, quando você olha no seu espelho, se você está aqui de frente para o seu espelho, beleza. Quando você fica de frente ao seu espelho, você vê que o seu espelho está a uma distância de 1 metro de você. Quando isso acontece no meu sistema, se eu estou a 1 metro do meu espelho, o meu espelho está a 1 metro da minha imagem. Em um universo que seria virtual, assim dizendo. A minha imagem é uma imagem virtual. Não é uma imagem real. Eu não consigo pegar na minha imagem, por exemplo. Então, se eu estou a 1 metro do espelho, o espelho está a 1 metro da minha imagem. Logo, eu estou a 2 metros da minha imagem, entende? Levando isso à parte matemática. Toda vez que eu tiver um espelho plano, eu tenho essa situação de simetria. Se eu estou a 10 centímetros do espelho, vou ter o espelho perto do seu rosto, está a 10 centímetros do espelho. Se você está a 10 centímetros do espelho, você está a 20 centímetros da sua imagem. Porque é 10 do objeto até o espelho, mais 10 do espelho até a imagem. Então, sempre lembrar dessa situação aí, quando você está transformando aquele sistema. Os sistemas, eles são, como é que eu digo, proporcionais, né? São congruentes. A mesma distância do objeto ao espelho é a distância do espelho à imagem, quando eu falo de um espelho plano, tá bom? Quando a gente for ver os outros dois tipos de espelho, que é o espelho convexo e o espelho côncavo, você vai ver que é diferente. Mas para o espelho plano, você tem essa mesma situação presente ali, ok? No espelho plano, a imagem é sempre simétrica em relação ao espelho, ok? Então, você tem aí essas situações sobre a simetria dos espelhos. Olha aqui. Quando você tem essa simetria, você tem o seguinte ponto. Perceba que essa distância do dedo do cidadão até... Deixa eu botar bem aqui. Outra cor que fica mais fácil de identificar, né? Do dedo do cidadão até o espelho vale x centímetros. Vale algum valor aí de x centímetros. Então, a distância entre o reflexo dele e o espelho também vão valer x centímetros.
Logo, essa distância geral aqui, essa distância completa aqui, seria 2x centímetros. Entendem isso? É isso que eu quero de vocês de espelho plano no primeiro momento. Você tem que ter essa relação entre os espelhos. Bacana? Você tem que ter essa situação entre os espelhos. X centímetros, 2x centímetros, para que você tenha aquele espelho ali gerando uma imagem simétrica. O que eu estava falando para você, você chegou, botou seu pé em frente ao espelho. Está aqui o espelho, marcado de vermelho. Se essa distância aqui for de 10 centímetros, qual é essa distância aqui, ó, da imagem ao objeto, ou da imagem ao espelho? 10 centímetros. E qual seria aí a distância geral? Qual seria aí a distância geral entre os dois? Você tem 10 centímetros entre o objeto e o espelho, e mais 10 centímetros entre o espelho e a imagem, logo você vai ter 20 centímetros entre os dois tipos, né? Entre as duas partes aí, entre o objeto e a imagem. Bacana? Seria essa situação em geral. Beleza? O Adriel chegando agora aí, dando boa tarde. Ana Cristina também. Então vamos para cima aí das questões já já. Mas por enquanto presta atenção aqui, que eu vou contar mais segredo para vocês da física. Olha, quando você tem uma superfície como essa, obviamente você não tem um espelho, né? Você tem uma superfície de água parada, e quando você tem essa superfície de água parada, ela funciona como um espelho polido e plano. Então, a distância, né, entre a nuvem e a superfície da água é a mesma distância entre a superfície da água e a imagem que a nuvem gera como reflexo lá embaixo, ok? Então, eu quero que vocês tenham essa ideia aí o quanto antes, que sempre a distância entre o objeto e o espelho e a imagem são iguais. Então, a distância entre o objeto e a imagem é o dobro dessa distância que existe naquele sistema. Bacana? Olha aí. Na situação esquematizada a seguir, uma pessoa se aproxima de um espelho plano Ezão, fixado com a velocidade de módulo v. Por causa da simetria, a imagem também se aproxima do espelho com velocidade de módulo v. Se, entretanto, adotarmos como referencial a imagem, a pessoa como referencial, a imagem se aproxima com velocidade 2v. Como assim? Olha, você tem uma pessoa andando em direção a um espelho. A velocidade que ela tem, agora isso aqui é massa, presta atenção. A velocidade que ela tem, a velocidade que a pessoa tem, vai ser igual à distância percorrida pelo tempo que aquela pessoa vai gastar, certo? Então, a imagem, como é apenas um reflexo do que você faz, ela é exatamente igual. Essa aqui é a velocidade do objeto ou a velocidade da imagem. Só que isso aqui é em relação ao espelho. Isso aqui é em relação ao espelho. Se eu mudar o referencial, se eu disser que não é mais em relação ao espelho, e sim em relação à pessoa, o que é que vai acontecer? A velocidade da imagem vai ter que percorrer o dobro da distância d no mesmo tempo. Tá bom? Se eu botar aqui, velocidade do objeto. Velocidade do objeto, né? Que é a pessoa que está andando, e a imagem é a pessoa que está aqui. Só que a imagem, ela vai começar a andar com o dobro. Por quê? Porque se o meu referencial for em relação ao objeto, muda. Como assim muda? Olha aqui, a minha imagem vai ter que percorrer o dobro da distância, ó. Uma distância 2D. No mesmo tempo que esse cara demora para chegar até o espelho, é o tempo que a imagem vai demorar para chegar até o cara. Então, ele vai precisar do mesmo tempo para percorrer o dobro da velocidade, o dobro da distância. Logo, a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do objeto. Bacana?
A velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do objeto. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do objeto. Lembrem-se disso toda vez que eu tiver um espelho fixo andando e uma pessoa andando em direção ao espelho, ok? A velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do objeto. Aí eu vou pedir, isso aqui é tão importante que eu vou pedir aí 1 minutinho para vocês conseguirem copiar. Então, gente, ó, quando você tem isso aqui, é porque o espelho está fixo. Mas se por um acaso, imagina, você tem uma situação onde o cara faz o seguinte, ele bota o espelho em cima de um carrinho e empurra. Por que ele está fazendo isso, Matheus? Eu não sei, gente, é física, não tem que fazer sentido. Ele pega o espelho aqui e aplica uma velocidade no meu carrinho. Então agora eu tenho a velocidade do espelho. A imagem vai ter uma velocidade também. Como assim? Olha, antes você tinha uma imagem que estava aqui parada, né? E aquela imagem tem uma determinada distância, entre o espelho. E aí, do nada, a pessoa está aqui e empurra o carrinho que o espelho está dentro. Então, aquele carrinho, ó, vai começar a andar. Como o espelho está preso nele, o espelho também anda. Beleza. Então, a velocidade do espelho aqui. Aquela imagem que antes estava aqui, ela foi jogada lá para longe. Uma imagem que foi jogada lá para longe. Por quê? Porque o espelho está se movendo. Se o espelho está se movendo, ele leva a imagem junto com ele. Então, essa distância aqui D passa a ser aquela outra distância ali de baixo, né? O espelho andou uma distância X. E a imagem, deixa eu botar aqui a imagem de vermelho, andou uma distância, ó, D mais X, né? Seria aquela distância ali. Então, quando o espelho está transladando, ou seja, o espelho está se movendo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, porque ele vai ter que se mover com o dobro da velocidade com que o espelho está se movendo. Então, sempre lembrar disso. A velocidade da imagem, ela é sempre o dobro, independente de quem está se movendo. Se for o objeto se movendo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do objeto. Se for o espelho se movendo, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, né? Então, sempre lembrar dessa situação aí de um espelho e de um objeto em movimento. Bacana? Pode ser que caia. Mas, tirando essa parte aí de velocidade do espelho e do objeto, a gente chega na parte de imagem, né? Você tem imagem e objetos não superponíveis, né? Não superponíveis naquele meu sistema. Gente, vocês ficaram com dúvida? Eu vi que tem uma pessoa que perguntou aqui. Vocês ficaram com dúvida nessa parte de velocidade de espelho? Sim ou não? Eu vou repetir mais uma vez, que é para poder dar a chance de quem não entendeu, entender naquele meu sistema. Bacana? Então, você tem um espelho que ele vai se mover e ele vai mover o objeto junto com ele. Bacana? Ele vai mover esse objeto junto com ele. Quando ele se move esse objeto junto com ele,
Ele está tirando o conforto do espelho. Aquela minha imagem, né? Estaria aqui, que seria o objeto. E a distância entre o objeto e o espelho vale Dzinho. É para quem está copiando aí poder copiar com mais calma. E a minha imagem está do outro lado, né? Você tem uma imagem aqui, um objeto aqui. O objeto, ele não se move. O objeto, ele continua no mesmo lugar. Ou seja, a pessoa continua parada aqui, ó. E aí o espelho que se moveu. Quando o espelho se move, o que é que ele faz? Ele faz com que a distância entre o espelho e o objeto mude. Então, essa distância aqui valeria x, ou então 2D, né? Como a gente chamou aqui na questão. Deixa eu botar aqui. Seria uma distância, ó, de 2D. Logo, a imagem também teria que andar, ó, uma distância de 2D. Mas o espelho só se moveu uma distância d. Então, quando você tem isso, a velocidade da imagem sempre é o dobro da velocidade do espelho, né? Porque a velocidade do espelho é igual à distância d sobre o tempo. E a velocidade da imagem? O espelho andou esse dzinho aqui, ó, circular de verde. D sobre o tempo. E a imagem? 2D sobre o mesmo tempo. Então, a velocidade da imagem seria 2D sobre esse intervalo de tempo. Logo, a minha velocidade da imagem é igual ao dobro da velocidade do espelho. Acho que agora ficou melhor, né? Para vocês entenderem. Lembrar disso. A velocidade da imagem, ela é sempre o dobro em relação ao objeto, tá bom? Se a velocidade do objeto for 1, a velocidade da imagem é o dobro. Se a velocidade do espelho for 1, a velocidade da imagem também é o dobro. Então, sempre lembrar que a imagem, ela tem o dobro da velocidade que está se movimentando. Seja o objeto ou seja o espelho. Ah, a pessoa está se movendo com 10 metros por segundo. A imagem está com 20 metros por segundo. Ah, o espelho está se movendo com 20 metros por segundo. A imagem está com 40 metros por segundo. Então, a velocidade da imagem ela é sempre o dobro em relação a esse movimento, né? Tanto faz ser o movimento do objeto ou ser o movimento do espelho. Sempre tem essa relação aí no meu sistema. Ok? Qualquer dúvida, gente, vocês podem perguntar, viu? Fica à vontade aí. Deus, explica mais uma vez, mas deixa a gente copiar, pode deixar aí que a gente dá um jeito aqui, ok? Vamos lá. Tá, além disso, existe o fato de você ter imagens e objetos não superponíveis, né? Que são objetos aí que mexem um pouco, mudam um pouco em relação à simetria do sistema. Como é que seria isso aí? Como é que eu faço uma questão como essa? Seguinte fato. Considere, por exemplo, a ilustração ao lado, que representa um espelho. Você tem uma letra F e uma letra A, ok? Objeto, imagem, do qual se coloca a letra F. Nessas condições, a imagem fornecida pelo espelho é um F ao contrário, não superponível. Olha aí a classificação da imagem. Ao objeto que lhe deu origem. Ou seja, eu não consigo pôr um F em cima do outro. Eles não se sobrepõem, né? Eles não se sobrepõem naquele meu sistema. Como se eu tivesse uma letra F em relação a um espelho. Eu pego uma letra F e boto ele de frente a um espelho. A letra F, ela vai gerar um F torto. Ela não vai gerar um F retinho. Por quê? Porque eles são classificados como não superponíveis, né? Mas se eu pego, por exemplo, a letra A, entretanto, a imagem fornecida por um espelho de um objeto monocromático que admite uma simetria é superponível a ele. Foi o que a gente fez com a letra A. Ó. Ele falou até sobre a letra A vertical. Quando eu pego a letra A e ponho ela de frente a um espelho, eu teria aqui, ó, a formação de uma imagem com a letra A também. Igual, ou era para ser igual, né? Não tá igualzinho aqui. Mas vocês entenderam a ideia, são inteligentes. Que eles são superponíveis, ou seja, a letra A dá origem à letra A. A letra F, ela não dá origem à letra F. A letra E não dá origem à letra E.
A letra P também não dá origem à letra P. A letra A dá origem à letra A. A letra C também não é superponível, né? A letra D não é superponível. Então, você tem vários tipos de letra. A letra I já é superponível. Então, você tem essa situação aí em relação a esse tipo de imagem. Esse tipo de imagem, galera, é chamado de imagem enantiomórfica. É o que, Matheus? É enantiomórfica, tá bom? Enantiomorfismo. Eu vi a dúvida aqui da galera de PAGEU, beleza? Eu vou só terminar de explicar enantiomorfismo, aí eu volto, aí a gente vai para as questões. Bom? Isso aqui são imagens enantiomórficas. A imagem enantiomórfica, ela tem uma formação estranha, beleza? Ela tem essa ideia de ter uma formação estranha, que é o fato de eu não conseguir se sobrepor naquele sistema. É o que acontece na letra F. A letra F não enantiomórfica, ou seja, ela muda quando eu estou no espelho. A letra A não, a letra A é enantiomórfica, ela não muda em relação ao espelho. Onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso em carros de ambulância, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó. Em viaturas utilizadas em emergências, como ambulâncias e carros de bombeiros, é comum pintar a palavra ao contrário. O objetivo é proporcionar aos motoristas que estão em frente a uma leitura adequada dos seus espelhos retrovisores. Se você tiver um espelho agora aí, você está assistindo nossa aula, se você tiver um espelho, pode ser um espelho de maquiagem, pode ser até a tela do seu celular se ela estiver apagada. A tela do seu celular também é um espelho, beleza? O que você vai fazer? Você vai escrever a palavra ambulância. Mas, da próxima vez que você vai à ambulância, vai lembrar de mim. Como assim? A palavra ambulância, ela é escrita assim, ó. Mateus, que loucura. Eu te juro como a palavra ambulância é escrita assim. Certeza absoluta, independente de qual região você está assistindo essa aula. A palavra ambulância, ela é escrita dessa forma. Por quê? Porque a palavra ambulância, ela não é feita para ser lida da forma correta. Hã? Como assim? Ó, o cara tá dirigindo o carro. Imagina isso então, uma situação. A pessoa tá dirigindo o carro, a moto aí, e aí, como é que você sabe que tem uma ambulância se aproximando de você? Você tá dirigindo seu carro aqui, e aí você começa a ouvir o som da ambulância. Aquele uiu, uiu. Quando, à medida que for se aproximando de você, o som vai ficando mais alto. Só que uma pessoa que está dirigindo o carro, e vocês sabem que direção precisa de uma atenção absurda, né? Senão você acaba causando um acidente, ninguém quer isso. Você não pode ficar virando a cabeça pro lado de fora do carro, ficar conversando, ficar no celular. Isso não pode acontecer quando você está dirigindo um veículo. Então, o que é que a pessoa usa para enxergar quem está atrás, quando vai trocar de faixa, alguma coisa do tipo? Os espelhos retrovisores. Seus espelhos retrovisores da esquerda, da direita e o central. Quando você ouve o som da ambulância, primeira preocupação que você tem que ter, sair do meio, sai da frente dela, deixa ela passar. Se a ambulância está vindo pela esquerda, você puxa o carro para a direita. Se a ambulância está vindo pela direita, você puxa o carro para a esquerda, para dar passagem. Isso é básico, certo? Porém, você não pode ficar olhando, se distraindo. Você tem que achar a ambulância e pensar rápido. O que é que você faz? Você olha pelo espelho. Quando você olha pelo espelho e enxerga a ambulância vindo pela sua direita, você puxa o carro para a esquerda. Mas a palavra ambulância, quando é posta de frente a um espelho, a palavra ambulância, quando é posta de frente a um espelho, ela vira uma palavra correta, tá bom? Ela volta a se escrever como uma palavra correta, justamente porque ela é uma imagem enantiomórfica. Então, você consegue ler a palavra ambulância pelo fato dela estar de frente a um espelho, né? Você consegue enxergar ela aí. Então, se você quiser fazer esse experimento agora, você pode. Você escreve a palavra ambulância do jeito que está aqui em cima, ó, ao contrário, e bota ela de frente ao seu celular, a tela do seu celular, um espelho de maquiagem que você esteja segurando. Você vai ver que a palavra ambulância, ela vai para a forma normal. É justamente isso. A pessoa que está dirigindo, ela não vai ler a palavra correta, ela vai ler pelo espelho. Quando ela lê pelo espelho, ela está enxergando uma série de letras não superponíveis.
Então, as letras embaralham, né? Trocam, rotacionam, e aí o cara consegue enxergar e ler a palavra ambulância com calma e sair da frente para que a pessoa possa ter passagem, né? Acaba ajudando a salvar uma vida aí. Beleza? Então, a palavra ambulância ela é escrita de uma forma errada no veículo, mas é de forma intencional. Você vê isso em ambulância, você vê isso em bombeiro, tá bom? Você vê isso em alguns carros de polícia, dependendo do carro da polícia também você consegue ver isso. Então, você tem aí algumas situações mais comuns, ok? Galera, eu vou voltar bem aqui para falar sobre a velocidade da imagem, porque o pessoal pediu para tirar uma dúvida. Então, vamos voltar aqui de novo. Vamos aqui de novo sobre velocidade de imagem. A gente tem um esquema de seguinte: você tem uma pessoa, um espelho e uma imagem. Quando a pessoa está em movimento, ela tem a situação de se aproximar ou se afastar do espelho. Quando você está de frente a um espelho, você tem sua imagem sendo formada ali. Nenhum mistério em relação a isso. Mas o que acontece quando você se aproxima do espelho? À medida que você se aproxima do espelho, você tem a sensação da sua imagem se aproximar de você. E isso realmente é verdade. Você vai se aproximando do espelho, a sua imagem vai ficando cada vez maior. Então você tem a sensação de se aproximar da sua imagem. Como é que eu calculo a velocidade dessa imagem em relação a mim? Bom, se eu vou me aproximar do espelho, eu vou percorrer uma certa distância em um determinado tempo. Então, quando eu me aproximo do espelho, é a relação seguinte. Essa distância D, eu percorro em um determinado tempo T. E a imagem? A imagem vai ter o mesmo tempo, só que para percorrer uma distância de quanto? Bom, se a imagem está querendo se aproximar de mim, eu estou a distância D, ela vai ter que gastar 2D no mesmo tempo. Agora imagina, você tem duas situações. As duas pessoas têm que chegar juntas a um determinado ponto que fica a 100 metros de você, mas a 200 metros da outra pessoa. Então a velocidade dela tem que ser maior ou menor? Maior. Quantas vezes maior? O dobro, porque ela vai ter o dobro da distância a percorrer. Então, enquanto uma pessoa anda 100 metros, a outra anda 200. Logo, a velocidade tem que ser o dobro. A mesma coisa para a imagem e para o objeto. Enquanto o objeto anda uma distância D, a imagem vai ter que percorrer uma distância 2D. Então, você teria essa situação aí. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do objeto. Bacana? Isso quando o espelho é fixo. Se o espelho for móvel, você tem uma situação agora o seguinte. O objeto está parado e o espelho está em cima de um carrinho. Na primeira situação, né? Deixa eu marcar aqui primeira situação. Na segunda situação, quando o movimento começa, ele pega o carrinho e empurra junto com o espelho. Então, aquela imagem, ela continua fixa. Desculpa, aquele objeto continua fixo. Mas o meu espelho percorreu uma distância D, né? O meu espelho percorreu uma distância D. A minha imagem, ela vai percorrer uma distância 2D. A minha imagem, ela vai ter que percorrer uma distância, 2D. O dobro dessa distância aí. Então, você teria essa situação no meu sistema. D e 2D para que você possa ter essa situação como possível. Então, a velocidade do espelho é D sobre T, enquanto a velocidade da imagem é 2D sobre T. Então, a imagem vai ter que percorrer o dobro. Se ela vai percorrer o dobro, ela vai ter que ter o dobro da velocidade. Bacana? Então, a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho. Então, basicamente, para você decorar de uma forma mais simples, a galera de Pageu aí que perguntou, a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do que estivesse mexendo, tá bom? Se for a pessoa que estivesse mexendo, a velocidade da imagem é o dobro. Se for o espelho que estivesse mexendo, a velocidade da imagem também é o dobro. Então, a velocidade é sempre o dobro daquilo que estivesse mexendo. Beleza? Sempre o dobro. Imagem antiomórfica, a gente já falou. Vamos para as questões, então. Primeira questão fala o seguinte. Com relação às características das imagens formadas em reflexão regular da luz por espelhos planos, assine a alternativa correta. Ele caracterizou reflexão regular em espelho plano. Isso aqui é minha.
Próximo eu deixo para vocês tentarem. A questão fala o seguinte. Letra A. Imagens formadas por espelhos planos podem ser projetadas. Letra B. São imagens reais invertidas na direção horizontal e produzidas pelo cruzamento de feixes de luz. Letra C. Trata-se de imagens virtuais formadas através de espelhos e invertidas horizontalmente. Letra D. São imagens virtuais e enantiomorfos, ou seja, são invertidos na direção vertical. E letra E. São imagens reais, entretanto não podem ser projetadas. Beleza? Essa questão fala sobre a formação de imagem em um espelho plano. Veja que as questões já estão aumentando o nível, né? Letra A. São formados por espelhos planos e podem ser projetadas. Essas imagens, elas não podem ser projetadas, né? Que é justamente o fato delas não podem ser sobrepostas. Elas são todas virtuais e não reais. Então, você teria essa situação de não ser projetada. Letra A está falso. Letra B. São imagens reais, já está falso, invertidas na direção horizontal. Realmente, as imagens projetadas por espelho plano são invertidas na direção horizontal. É só você ter a ideia do seguinte: quando você está de frente a um espelho plano e levanta a mão direita, você tem a ideia do seu reflexo levantar a mão esquerda. Então, isso é inversão horizontal, mas não são reais. Falso. Trata-se de imagens virtuais formadas através de um espelho e invertidas horizontalmente. Imagens virtuais, verdadeiro. Invertidas horizontalmente, verdadeiro também. Nosso gabarito seria a letra C. Letra D fala o seguinte: são imagens virtuais e enantiomórficas, ou seja, são invertidas na direção vertical. Na direção vertical é ser de cabeça para baixo, tá bom? Então você não se enxerga no espelho de cabeça para baixo. Então não é inversão vertical, é inversão horizontal. São imagens reais, entretanto não podem ser projetadas. Não são imagens reais, são imagens virtuais, mas elas realmente não podem ser projetadas. Nosso gabarito aí seria letra C, tá bom? Tranquilo aí. Essa aqui é de vocês. Vamos ver se vocês acertam ela. Um objeto de 20 centímetros de altura é colocado 30 centímetros à frente de um espelho plano. Assinale a alternativa que representa, respectivamente, a altura da imagem refletida e a distância entre o objeto e a imagem. Então, você tem um objeto de 20 centímetros, né? Um bonequinho aí de 20 centímetros. Posto a 30 centímetros de um espelho plano. Ele quer saber qual é o tamanho da imagem e a distância da imagem, né? Qual seria o tamanho da imagem e essa distância da imagem. Tá bom? 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, gente, olha, primeira característica que a gente tem que matar. Antes da gente fazer essa questão, vou tirar bem que é uma dúvida da galera que falou sobre a velocidade do espelho. Perguntaram assim, professor, se eu correr em direção ao espelho com velocidade de 2 metros por segundo, posso afirmar que minha imagem está a velocidade de 4 metros por segundo? Pode. É justamente isso. A velocidade da sua imagem é sempre o dobro da velocidade que você desempenha. Se você tiver a 2, a velocidade está a 4. Se você tiver a 4, a velocidade está a 8. Se você tiver a 10, a velocidade está a 20. Então, sempre é o dobro. É perfeito. É justamente isso. A velocidade dele é o dobro da velocidade com que você desempenha. Ok? E aí a gente tem dois gabaritos, letra B e letra D para nossa questão. Vamos ver aí qual é o gabarito correto. Tá, é um espelho plano, né? Se é um espelho plano, a imagem formada tem sempre as mesmas dimensões do objeto. Então, se o meu objeto possui 20 centímetros, a minha imagem formada também vai possuir 20 centímetros. Aí a gente já tem letra B e letra C como falsas, né? A gente já corta elas duas aí. Na segunda situação, ele quer saber, olha a pergunta. A pergunta é uma pegadinha. Qual é a pegadinha existente? Ele quer saber a distância entre o objeto e a imagem. Ele vai querer saber a distância entre o objeto e a imagem formada. Tá. Quando você tem essa distância entre objeto e imagem formada, você tem que entender o seguinte. No espelho plano, as dimensões, como eu falei para vocês, são respeitadas. Então, se eu estou a 30 centímetros do espelho, a minha imagem também está a 30 centímetros do espelho. Beleza? Aí, você tem que ter cuidado. Letra E está fora já. Tem que ter cuidado. Por quê? Se você for um aluno desatento ou desavisado, você corre e se abraça na letra A e erra a questão. Nosso gabarito é a letra D. Por quê? Por que a letra D? Porque ele quer a distância entre o objeto e a imagem. O objeto está aqui, ó, e a imagem está aqui. Então, a distância entre eles dois é justamente a soma das duas. Então, a distância seria 30 mais 30, né? Que é a distância do objeto à imagem e a distância do espelho à imagem, né? Do objeto ao espelho e o espelho à imagem. Então, daria um total de 60 centímetros. Quando você estaria esse valor de 60 centímetros, você teria como letra D esse gabarito aí, sendo verdadeiro. Bacana? O Adriel aí marcando o gabarito D. Tranquila a questão. Então, você teria que o objeto vale 20 centímetros, porque os tamanhos são respeitados, e a distância entre eles vale 60 centímetros. Lembrando aí que ele está perguntando, repetindo a questão para quem ficou com dúvida. Ele está perguntando a distância entre o objeto e a imagem. Então, do objeto ao espelho é 30, do espelho à imagem são mais 30. Então, a distância geral entre objeto e imagem é de 60 centímetros. O tamanho das imagens, né, e do objeto são iguais. Se o objeto tem 20, a imagem também tem 20, pelo fato de ser um espelho plano. A gente vai ver que existem espelhos de outras formas também. São chamados de espelhos côncavos e convexos. E aí, as imagens vão ter tamanhos diferentes. Mas, por exemplo, você olha o retrovisor de um carro, você vê um carro bem pequenininho no retrovisor. O tamanho é totalmente diferente. Se olha um espelho plano, a imagem tem o mesmo tamanho que você. Então, sempre ter noção dessas duas aí, ok? Próxima questão fala o seguinte. Dois espelhos planos são alinhados de modo que a direção perpendicular entre suas superfícies refletoras forma um ângulo de 60 graus. O número de imagens conjugadas por esse espelho é de... Ele te deu o ângulo formado e ele falou o seguinte. Tu pegou dois espelhos planos, ó, e pôs um do lado do outro. Você tem uma superfície espelhada aqui e aqui, né? Estão conseguindo enxergar o 3D aí, ó? Olha aí o 3D. Esse ângulo formado bem aqui vale 60 graus. Sabendo que esse ângulo vale 60 graus, qual é o número de imagens formadas? Matheus, como é que eu acho o número de imagens formadas? Bom, aquela equação. O número de imagens formadas é igual a 360 graus dividido pelo ângulo menos 1, né? Que seria o objeto real. E aí eu teria o número de imagens formadas no meu sistema. 2 minutinhos para vocês tentarem a questão.
Então, gente, ó, quando eu quero saber o número de imagens formadas, eu só tenho que usar a fórmula, né, que a gente viu sobre formação de imagem. É bem simples até você fazer essa equação, né? O número de imagens formadas vai ser igual. O valor do ângulo geral é 360 sobre o valor do ângulo gerado entre os sistemas, né? Só que ele falou que o ângulo aonde os caras são botados é de 60 graus. Então ficaria 360 sobre 60 menos 1. Então qual seria o meu número de imagens formadas? 360 dividido por 60 daria um total de 6, tá bom? 6 menos 1. Então o meu número de imagens formadas seria de 5 imagens formadas. Esse número de imagens daria como gabarito letra C, tá bom? Justamente aí o Adriel, tranquilo na questão também, marcando letra C. Então, é bem simples fazer uma questão sobre descoberta de imagens. Ele só pode fazer essa pergunta, ou ele pode te dar o número de imagens e pedir para descobrir o ângulo. Também é uma coisa até bem fácil de se fazer. O número de imagens sempre vai ser igual 360, que é o valor da angulação completa, dividido pelo ângulo menos 1. Ele falou que o ângulo vale 60, então ficaria 360 sobre 60 menos 1. Daria 6 menos 1. Logo, o meu número vale 5 imagens formadas, tá bom? Sempre vai ter esse valor aí de 5 imagens sendo formadas naquela situação. Bacana? Beleza, nosso gabarito, letra C. Olha aí, a galera de PAGU, essa questão aqui tem que, no mínimo, acertar, beleza? Um homem aproxima-se de um espelho com a velocidade de 2 metros por segundo. A alternativa que apresenta corretamente a velocidade relativa da imagem entre o homem e a sua imagem. Então, você tem um espelho e o cara tá correndo com ele aqui, ó. Correndo em direção ao espelho, com a velocidade de 2 metros por segundo. Ele quer saber qual é a velocidade que a imagem dele vai ter, né? Quer saber qual é a velocidade da imagem, sendo que a velocidade do objeto vale 2. Bom, beleza. 2 minutinhos para vocês tentarem responder a questão.
Então, essa questão aí já foi até perguntada, o professor José aí já sabia da questão. Ou- Não, tô brincando, foi uma coincidência realmente vocês fazerem essa pergunta aí, bacana. Mas é uma pergunta muito boa, tanto é que é pergunta de questão, beleza? E aí você tem que a velocidade da imagem, como eu falei para vocês, não importa quem está se mexendo, se é o objeto, se é o espelho, a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade que o pertence, tá bom? No caso aí da questão, seria a velocidade do objeto. Então, a velocidade da imagem é o dobro da velocidade dele, como exemplo citado aí pela galera de Pajeú. 2 vezes 2 daria uma velocidade da imagem igual a 4 metros por segundo. Nosso gabarito, sem sombra de dúvida, é letra E, tá bom? Justamente aí pelo fato de ser sempre o dobro da formação da imagem, ok? Então sempre tem essa relação aí dentro daquele meu sistema. Então, a velocidade da imagem seria 4 metros por segundo, sempre o dobro. Adriel também acertou o gabarito, tranquilei essa questão, letra E. Vamos aí para essa próxima questão. Essa que eu faço, a gente está ficando sem tempo, então eu vou fazer ela, comentar, e eu acho que é a nossa última de hoje. Próxima semana a gente continua. O raio de luz incide num ponto I de um espelho plano, e após a reflexão passa por um ponto P. Determine o ângulo de incidência. Tá, ele fez o seguinte, bateu aqui, refletiu para cá. E percebam que ele teve uma reflexão batendo em um ângulo de 90 graus aqui. Ok? E que esse lado de 2 metros vale esse mesmo lado de 2 metros aqui. Então, esse ângulo, ok? É igual a esse ângulo. São ângulos congruentes pelo fato de eu ter um triângulo isósceles. Beleza? Então, qual seria a nossa afirmativa? Ângulo x mais ângulo x, que são os dois ângulos, mais 90 graus, tem que formar a soma dos ângulos internos de um triângulo. Todo ângulo interno a um triângulo vale 180 graus. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. Então, x mais x, 2x mais 90, então daria igual a 180 graus, né? Então, 2x seria igual a 180 menos 90. Logo, 2x seria igual a 90. X seria igual a 90 dividido por 2. Então, x seria igual a 45 graus. Beleza? Sabendo essa situação, a gente chega a esse valor de 45 graus. Bacana? Galera, aí também já temos um triângulo retângulo, nesse caso 45, perfeito. Adriel com certeza também já dominou a questão. Beleza? Então, galerinha, agradecer a companhia de vocês nessa tarde de terça-feira. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa tarde. Bacana? Até a próxima semana, a gente vai continuar estudando mais fenômenos de luz, só que próxima semana a gente vai falar sobre a outro tipo de espelho, né? Espelhos côncavos e convexos, que são outros tipos de espelhos que formam imagens diferentes, pra gente entender como é que funciona cada uma delas, tá bom? Uma excelente semana a todos vocês, tá bom? Um abração pra galera de Pajeú aí. Então, até a próxima semana. Tchau!